Ontem a gente presenciou um dos momentos mais constrangedores da história recente do futebol brasileiro. Vamos lá, deixa eu te explicar tudo. Aconteceu na tarde de ontem uma conferência de treinadores do futebol brasileiro para conversar sobre o futuro do futebol brasileiro, isso tudo na sede da CBF. E acabou viralizando bastante, pois tinha a presença de Carlo Ancelotti e seu filho, Davi Ancelotti, e Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, dois treinadores icônicos do futebol brasileiro, subiram no palco e deram discursos um tanto quanto negacionistas em relação a treinadores estrangeiros. Primeiro, a fala de Emerson Leão vai aparecer para você agora. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião. E agora a que mais acabou repercutindo, que é a de Oswaldo de Oliveira, ambos falando na frente, ao lado de Ancelotti. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Beleza. Primeiramente, isso é inacreditável. É inacreditável porque eu ainda vou contar a história da carreira, principalmente do Oswaldo de Oliveira. Mas os dois ao lado de Carlo Ancelotti, Emerson Leão falando que não suporta treinadores estrangeiros e Oswaldo de Oliveira falando que espera que depois de Ancelotti nunca mais tenha um treinador gringo. O pior é o jeito que fala, né? O jeito impositivo, né? O jeito de querer mostrar como se o futebol brasileiro fosse o topo, que não merece nada de fora, né? É impressionante, né? E é por isso, gente, que a gente não ganha nada desde 2002. É por isso que a cada ano que passa a gente é mais chacota. O Brasil hoje não é respeitado por mais ninguém. E muito por conta de seu Oswaldo, seu Emerson Leão e toda essa geração de treinadores que ficou parada no tempo e acha que o futebol brasileiro é o topo, é tudo de bom. Sendo que hoje, meu irmão, nem a Argentina mais respeita a gente, nem em Costa Rica, na última Copa, Keylor Navas falou que o Brasil não é mais esse bicho de 7 cabeças todo. É isso aí. Ano após ano, chacota, 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 chacota. E o Ancelotti é o maior treinador da história em títulos. 7 vezes campeão de Champions, sei lá, por aí. Quem é Emerson Leão na fila do pão perto de Ancelotti? Quem é Oswaldo de Oliveira? Mas beleza. Vamos falar de Oswaldo de Oliveira porque isso me pegou bastante pela hipocrisia. O Oswaldo de Oliveira fala de treinadores estrangeiros, sendo que ele, um dos pontos mais altos de sua carreira, é como treinador estrangeiro. Oswaldo começou sua carreira no futebol brasileiro, apareceu muito bem no Corinthians, é campeão do mundo com o Corinthians, um início meteórico, é campeão no São Paulo, começa muito bem. E ele vai para o futebol japonês, na época no Kashima Antlers, do Japão. E por lá, ele, por 3 anos seguidos, é campeão japonês, eleito o melhor treinador do campeonato e sempre tratado como um mestre. Não à toa, a torcida do Japão pedia ele como um sucessor de Zico. Para quem não sabe, o Zico, que nunca, por sinal, falou mal de lugar nenhum, é um gentleman. Ele é o maior personagem da história do futebol japonês, porque ele trouxe a mídia para lá como jogador e assume a seleção japonesa como treinador, elevando o patamar do time. E queriam que o Oswaldo de Oliveira fosse treinador da seleção japonesa. Sempre tratado como um rei por lá, como um exemplo. E beleza. Ele volta depois, lá em 2018, 2019, é campeão novamente no Japão e sempre tratado com o maior respeito do mundo. Será que alguém no Japão falou que não suporta treinador estrangeiro? Pediam ele na seleção. Isso é uma hipocrisia de um tamanho gigante. Como é que a gente não pode ter europeu aqui, mas ele pode ir para um país que o futebol é pior que o nosso, né? É isso. E o pior é que se você pegar, agora vamos para a questão do europeu. Graças ao treinador europeu, o futebol brasileiro volta a respirar.
Se a gente pega de 2019 para cá, só tem campeão brasileiro da Libertadores. E passa muito pelos treinadores estrangeiros. Só o Fluminense de Fernando Diniz em 2023 que não teve um treinador estrangeiro. E todos os outros, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, tiveram um treinador estrangeiro, mais especificamente português. Eu ainda vou mostrar a retratação do Oswaldo de Oliveira, que ele fala para o Lance ontem. Mas, de qualquer forma, seguindo a linha de raciocínio dos treinadores estrangeiros. Em 2019, já tinha um movimento muito grande de treinadores estrangeiros, mais especificamente argentinos, uruguaios, a galera aqui sul-americana. E o Jorge Jesus vem para o futebol brasileiro em 2019. E aí, a partir desse ponto, evoluciona totalmente o futebol brasileiro. A partir desse ponto, o futebol brasileiro nunca mais foi o mesmo. Evoluciona taticamente, evoluciona a mentalidade dos times, porque se não mudasse, iam ficar para trás. O Flamengo de 2019 era um avanço tático em relação ao futebol brasileiro, que estava parado no tempo, que não adiantava, que não mudava. O futebol brasileiro estava aos cacos. E depois disso começa a vir portugueses, começa a vir cada vez mais estrangeiros jogar aqui no Brasil. Hoje a gente tem um movimento que tem gente de tudo quanto é nacionalidade aqui. Tem o Memphis Depay jogando no Corinthians, tem Saúl jogando no Flamengo. Cada vez mais jogadores europeus olhando para o nosso campeonato. E o Oswaldo de Oliveira, o senhor Oswaldo de Oliveira, me manda uma dessa, assim como o Emerson Leão. Agora fica a retratação de Oswaldo para o Lance. O grande problema são as edições e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Inclusive falei, porque ali era um evento de treinadores, e a pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro. Eu sou defensor de que os clubes e a seleção brasileira tenha treinadores brasileiros. Eu defendi até o último momento isso. Quando não tinha mais jeito, eu falei, se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o melhor de todos, em todos os tempos, maior ganhador de títulos, e espero que ele seja campeão o ano que vem da Copa do Mundo, e quando ele partir, outro brasileiro volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. Então as pessoas precipitam, botam o que querem para criar polêmica. Foi isso que aconteceu. E assim, mesma coisa, né? A gente não tá cortando nada, a gente só tá sendo sincero. E a real é que me parece que as pessoas se sentem, como é que eu posso dizer? Parece que os estrangeiros estão puxando a cadeira deles. Mas a real é que os estrangeiros têm competência. E não é todo estrangeiro que é bom. Tanto que tem um monte de estrangeiro que veio pra cá e é demitido. A questão é que o futebol brasileiro urgia por uma mudança, urgia por um novo olhar. Porque a gente virou um ciclo infinito de treinadores medalhões que não mudavam nada, que não alteravam nada, e por aí vai. E com isso o futebol brasileiro foi murchando. Ancelotti é um respiro, assim como os treinadores estrangeiros aqui. Se você tá incomodado, irmão, vai para outro lugar. Mas tenha respeito. O respeito que o Ancelotti teve por vocês. O Ancelotti ficou parado, de braço cruzado, ou tranquilo, rindo, de boa, sem levar a ofensa para casa. Se fosse outro, poderia ter levantado a voz e criado uma confusão ali. Mas os grandes não se incomodam com quem é bom. Os grandes respeitam quem é bom e tentam aprender com quem é bom. E essa nossa mentalidade que trouxe a gente pro que a gente vive hoje. Cada dia um 7-1 diferente no futebol brasileiro. E a gente precisa do olhar de Ancelotti, de Abel Ferreira, de Jorge Jesus, para reeducar o nosso treinador. Mais um 7-1 pro Brasil.